E aí vocês me falam quando vocês estiverem vendo os slides. Gente, se acontecer da minha conexão cair, vocês não vão embora, tá? Que eu volto rapidinho, por favor. Já apareceu, Eliane. Obrigada, Matheus. Hoje, gente, a gente vai continuar o que a gente estava falando na semana passada sobre o sistema nervoso, né? Então, para a gente relembrar aqui, a célula nervosa, que é o neurônio, ela pode se conectar com outro neurônio ou com outra célula, por exemplo, com a célula do músculo cardíaco, com a célula do músculo que reveste a região do intestino, né, responsável pelos movimentos peristálticos. Ela pode se conectar com glândulas, e essa região de conexão entre uma célula nervosa, um neurônio e outra célula é chamada de sinapse. Então, sinapse é o nome da região. A célula não fica grudada na outra célula, certo? Essa região sinapse é só uma região, é um local, mas existe um espaço entre uma célula e outra. Lógico que esse espaço é em torno de nanômetros, né? Ou seja, um nanômetro, você pega 1 milímetro e divide por 1.000. 1 milhão. 1 milhão, isso mesmo. Então, aqui, a sinapse, então, é essa conexão. E ela envolve, lógico, o neurônio. Então, o neurônio seria a chamada célula pré-sináptica. Pré, antes, é a primeira, certo? E aí, lembra que o neurônio, ele tem o corpo celular, tem os prolongamentos que recebem as informações, os dendritos, corpo celular e o axônio. No final do axônio, que é o prolongamento que manda um sinal, uma resposta, né? Lembra que o final do axônio, ele não é um fio de cabelo, ele tem uma dilatação, que é chamada de varicosidade. E aí, nessa região é onde vão ser liberados os neurotransmissores. Esses neurotransmissores, então, são eles que, na região da fenda sináptica, né, são liberados e vão, então, agir na célula posterior, que é chamada de pós-sináptica. E ela pode ser um outro neurônio, como eu falei, ou pode ser outro tipo de célula, tá? Existem dois tipos de sinapses. Existe a sinapse que eu falei dos neurotransmissores, que é chamada de sinapse química, que é presente no corpo como um todo, no sistema nervoso também. E existe a sinapse elétrica, que ela é uma sinapse que, ao invés de neurotransmissores, ela manda impulsos elétricos. E aí não existe neurotransmissores na sinapse elétrica, ela manda impulsos elétricos. Aí sim, uma célula está conectada à outra por junções gap. Lembra das junções gap? Ou não? Junções gap são aquelas onde existem proteínas de canais de um lado e do outro que se abrem e deixam íons passar entre uma célula e outra, certo? Isso pode ocorrer no sistema nervoso central, no coração, nas células produtoras de insulina, né, onde tem o estímulo para a liberação da insulina, então é um estímulo mais rápido, né, porque se a gente come algo que tem açúcar, que tem glicose, a gente precisa liberar rápida a insulina, então é um estímulo muito mais rápido, elétrico. Já aqui, só relembrando então, né, eu coloquei, não lembro que eu tinha colocado aqui, a gente tem uma célula e outra célula, aqui em amarelo a gente tem então a membrana, e essas proteínas de canais de um lado de uma célula e da outra permite um fluxo de íons, né? Então, a eletricidade celular nada mais é do que fluxo de íons, certo? Íons passam de uma célula para outra, então passa informação para aquela outra célula ficar chamada despolarizada, certo? Aqui é uma visão, esse canal entre uma célula e outra, ele fica fechado e, eventualmente, esse canal se abre, conectando uma célula a outra. Já a sinapse química, que é a maior parte, né? Ela é essa que eu falei para vocês, onde aqui à direita a gente tem um neurônio, e ele, então, tem uma conexão, né, que não é grudada, né, com outra célula, né, através do axônio desse neurônio, e existe uma região onde tem um espaçamento, que é chamada de fenda sináptica. O final do axônio ele é dilatado, né, chamado de varicosidade. Tem muita mitocôndria,
certo? Tem muita mitocôndria porque precisa de energia para a produção, né, de algumas moléculas que são chamadas de neurotransmissores. Alguns são produzidos nessa região, outros neurotransmissores são produzidos na região do corpo celular, mas alguns são produzidos na região do axônio. E eles ficam dentro de vesículas. Quando ocorre, então, o estímulo elétrico, né, o que vai acontecer? A eletricidade, ela veio aqui, né, primeiro, como que foi gerada a eletricidade? Houve um estímulo, né? Ocorre a entrada de sódio, saída de potássio, e depois o inverso, saída de sódio, entrada de potássio. Isso muito rápido. Sódio entra, sódio sai, potássio entra, potássio sai. Isso muito rápido. Isso é chamado de polarização e despolarização da membrana, que significa trocas de cargas. Quando o sódio entra, entra sódio demais, aí lá dentro da célula vai ficar muito positivo. Aí depois libera o sódio, aí lá fora vai ficar mais positivo. Aí então fica positivo, mais positivo, menos positivo, mais positivo, menos positivo. Gera um estímulo elétrico que, então, troca de carga, gera eletricidade. Essa eletricidade, ela é conduzida pelo neurônio, encontra a bainha de mielina, então salta, salta, salta. Chega no final do axônio, lá na dilatação, que é a varicosidade. Nessa dilatação, quando a eletricidade chega aqui então tem proteínas de canal que vão fazer com que o cálcio entre. O cálcio entra e o cálcio ativa, então, o processo de liberação dos neurotransmissores. Essas vesículas, então, que tem neurotransmissores, são bolinhas mesmo, cheias de neurotransmissores, elas se fundem com a membrana e liberam os neurotransmissores na chamada fenda sináptica, nesse espaço. E esse neurotransmissor aqui, bolinha vermelha, ele vai se ligar, então, nas proteínas receptoras da célula que está, né, posterior, seja ela um neurônio, uma célula muscular, uma glândula. Então, a membrana dessa célula posterior, ela tem que ter uma proteína, chamada proteína receptora, que receba, igual a chave fechadura, o neurotransmissor, para que ocorra algo com essa célula, certo? Que a gente vai ver o que é esse algo que vai ocorrer com essa célula, tá? Então, esses neurotransmissores são moléculas químicas, certo? Que podem ser produzidas tanto na região do axônio como no corpo celular do neurônio. Geralmente, quando ele tem origem cheio de aminoácidos, a gente chama de polipeptídeos, certo? Eles são produzidos lá no corpo celular do neurônio, tá? Já no axônio, são quando tem outros tipos de composição. A gente vai ver anteriormente. E as mitocôndrias são necessárias, por quê? Porque precisa de ATP, precisa de energia. Vamos olhar aqui essa imagem aqui, vamos ver se vocês conseguem acompanhar. Eu vou passar 2 vezes. Olha aqui. A eletricidade chega, o canal de cálcio se abre, o cálcio entra, a vesícula vem, com o neurotransmissor se funde. E aí o neurotransmissor se liga na proteína receptora do outro lado. E aí permite a entrada no caso, se for uma acetilcolina, quando a acetilcolina se liga na sua proteína receptora, permite a entrada de sódio. Mas vamos olhar de novo. Muito rápido, né? Entrou cálcio, vesícula se funde, está cheio de neurotransmissor. Se for acetilcolina, se liga na proteína receptora que abre e entra sódio. A gente vai ver detalhadamente, aqui é só uma introdução, tá? Então, um exemplo de proteína receptora, aqui o desenho aqui, isso aqui é uma imagem colorida por computador, mas é o formato correto da proteína receptora de acetilcolina. Aqui vista de lado e aqui embaixo vista por cima. Tem um buraquinho aqui, ó, percebe o buraquinho? Então, aqui do lado em vermelho, ó, seria a acetilcolina ligada. Quando a acetilcolina ligada, o buraquinho aparece. Então, quer dizer, quem liberou a acetilcolina? Foi o neurônio, né? Recebeu o estímulo, liberou a acetilcolina, que é o neurotransmissor. O neurotransmissor se liga na proteína receptora de quem? Da célula que está lá, pós-sináptica, certo? Uma célula muscular, por exemplo. E aí, essa proteína se abre, né? Porque a acetilcolina funciona como uma chave mesmo,
abre essa proteína e aí entra sódio. E aí esse sódio vai fazer o que com essa célula? Vai estimular essa célula a ter algumas reações, certo? Então, essas reações que podem ocorrer são várias. Por exemplo, se for numa célula muscular, pode ocorrer contração. Se for um outro tipo de célula, como uma glândula, pode liberar hormônios. Então, é variado, certo? Todo neurotransmissor, então, ele fica guardado em vesículas. Ele não fica solto dentro do neurônio. As vesículas ficam lá na região do axônio, e aí essa vesícula se funde com a membrana e libera esse neurotransmissor, certo? Isso é chamado de exocitose. Tá? Então, aqui à direita, a exocitose, a vesícula vem, se funde com a membrana e libera o neurotransmissor que vai se ligar aqui numa proteína receptora da outra célula. Certo, gente? Tranquilo? Tranquilo? Sim. Qualquer coisa, levanta a mão e eu paro, tá? Continuando. Vamos olhar esse vídeo aqui. Ó, sinal elétrico chega, canal de cálcio se abre, cálcio entra, ativa então o processo de exocitose. Vai liberar acetilcolina. Acetilcolina liberada, ela se liga no receptor. Abre a proteína, entra sódio. Só que se acetilcolina aqui, ó, se ela ficar ligada nessa proteína aqui, vocês não concordam comigo que a proteína vai ficar sempre aberta, e aí sempre vai entrar sódio, e essa célula aqui pós-sináptica, ela vai ficar hiperestimulada. E isso não pode acontecer. Então, essa acetilcolina, quando ela se liga na proteína receptora e já entrou sódio necessário, essa acetilcolina tem que ser retirada. Vocês vão ver que ela vai ser retirada, e aí aqui em vermelho é uma enzima que vai quebrar a acetilcolina em partes menores, para que ela volte para o neurônio onde ela estava. E aí esse neurônio reconstitui ela. Então vamos observar, ó, a enzima quebrou, as partes da acetilcolina vão então voltar para o neurônio para ser reconstituído. Isso é necessário, porque se não ocorrer, essa proteína da célula pós-sináptica, né, que é a proteína de canal, ela vai ficar sempre aberta e vai entrando sódio, entrando sódio. Então, recapitulando, ó, eletricidade chega no final do axônio, abre a proteína de cálcio, canal de cálcio, cálcio vem, estimula a vesícula, vir aqui, cheia de acetilcolina, libera a acetilcolina, ela se liga na proteína receptora. Fez sua função, entrou sódio, tem um limite. Uma enzima, então, vai quebrar a acetilcolina em fragmentos. Esses fragmentos, para que fiquem bem pequenos e possam ser reintroduzidos no neurônio de onde eles vieram, né? E aí eles vão ser reconstruídos normalmente. Ok? Bom, o cálcio é essencial. Se a gente pensar, a gente ingere cálcio, a gente pensa às vezes que o cálcio faz parte só dos ossos. É lógico, os ossos guardam, né, os íons cálcio, né, na forma de hidroxiapatita, e realmente os ossos ficam bem rígidos, né? Só que o cálcio não serve só para isso, para dar rigidez ao osso, né? Mas as funções mais importantes do cálcio estão relacionadas ao sistema nervoso. Então, quando o sinal elétrico ele chega no final do axônio, a bomba de cálcio se abre e permite a entrada de cálcio. Se não houvesse cálcio, não entraria cálcio, não haveria processo de exocitose, não haveria liberação de neurotransmissor. Então, às vezes, quando a gente tem uma dieta errada, não tem cálcio, o nosso corpo, para não deixar o sistema nervoso deficiente, retira cálcio dos ossos, retira cálcio dos dentes, certo? Então, no neurônio, sinais excitatórios, que são, né, a despolarização e polarização da membrana, entrada e saída de sódio e potássio, chegam no final do axônio, permitem com que o canal de cálcio se abre, cálcio entra, né? Cálcio, então, através de proteínas reguladoras que eles se ligam,
permitem com que ocorra a exocitose. O que é a exocitose? A vesícula que tem o neurotransmissor, né, se funde com a membrana e libera esse neurotransmissor. Aonde que libera o neurotransmissor? Na fenda sináptica. O que esse neurotransmissor vai fazer? Vai se ligar na proteína receptora da célula pós-sináptica, que pode ser um neurônio, uma célula muscular, que pode ser uma célula glandular, certo? Então, aqui, vamos olhar de novo, vamos ver se vocês entenderam. Chegou eletricidade, 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 chegou aqui, canal de cálcio se abre, o cálcio entra. Permite, então, com que proteínas reguladoras levem as vesículas até a região de membrana e libera o neurotransmissor. Esse neurotransmissor se liga, então, na proteína receptora da célula pós-sináptica, certo? Essa proteína se abre. E se for, por exemplo, no caso, a gente estava falando da acetilcolina, quando ocorre essa ligação, essa proteína se abre e entra sódio. Mas cada tipo de neurotransmissor age de uma maneira. Aqui uma imagem, gente, de microscopia de varredura. Isso aqui é a varicosidade, é a dilatação no final do axônio. E aqui, então, são as vesículas cheias de neurotransmissores prontinhas para liberar os neurotransmissores. Lembrando que isso aqui foi colorido por computação, tá? Porque a foto na microscopia de varredura é preto e branco. Aqui, então, eles destacaram, né, que o mesmo neurônio, ele pode ter vesículas com acetilcolina, vesícula com norepinefrina, certo? E dependendo do estímulo, libera um ou outro. Ok? Essa imagem é muito bonita, né? Bom, e esse neurotransmissor, ele pode agir estimulando uma célula ou inibindo a célula. Lembra do que eu falei na aula passada, né? Então, por exemplo, a norepinefrina no coração acelera os batimentos cardíacos. No intestino, diminui a ação intestinal. A acetilcolina no coração inibe os batimentos cardíacos. No intestino, acelera o movimento intestinal. Se o neurotransmissor, ele estimula ou ele inibe, depende do tipo de neurotransmissor e do tipo de receptor. Porque existem... O que é o receptor? É a proteína de membrana da célula pós-sináptica. Então, existem receptores estimulatórios e receptores inibitórios, certo? E aí, todas as vezes que já ocorreu a estimulação, o neurotransmissor ele tem que ser recaptado. A gente viu lá que a acetilcolina ela foi quebrada em fragmentos menores para ser recaptada, porque ela não pode permanecer o tempo inteiro lá estimulando a outra célula, porque isso pode causar um dano, certo? Bom, então, após a sinapse química, vai ocorrer uma estimulação, certo? Essa estimulação, ela ocorre, então, de diferentes maneiras. Vamos ver alguns neurotransmissores. A acetilcolina, que é aquele primeiro, ela tem 3 tipos de receptores. O que são os receptores? São as proteínas presentes na membrana da célula pós-sináptica, certo? Existem células que têm receptores excitatórios, e aí existem 2 tipos de receptores excitatórios, e outras células têm receptores inibitórios. Então, vamos pensar. A acetilcolina, ela estimula a contração do intestino. Então, quer dizer que a musculatura lisa intestinal, ela tem receptores, o quê? Excitatórios, certo? A acetilcolina estimula o coração a bater mais devagar. Então, quer dizer que nas células da musculatura do coração tem receptores inibitórios, certo? Então, esses receptores da acetilcolina, os que são excitatórios, que estimulam, né, a atividade, né, eles são chamados de nicotínicos, são os excitatórios. Antes, vou falar que o termo colinérgico é qualquer receptor da acetilcolina, tá? O receptor colinérgico é o que recebe a acetilcolina. Se ele for excitatório, ele é chamado de nicotínico. Nicotínico por quê? Porque existe a nicotina do cigarro que tem afinidade por esse receptor, certo? Que é uma droga, né? Considerado droga. Então, quando a acetilcolina se liga nesse receptor, o que acontece? É o que eu mostrei naquele vídeo.
A proteína se abre, sódio entra e potássio sai. Sódio entra e potássio sai. Por difusão, quer dizer, sódio entra, tentando buscar o equilíbrio, então, com o ambiente extracelular, potássio sai. Imediatamente ocorre o quê? A ação da bomba de sódio e potássio, a ação contrária, né? 3 sódios saem, 2 potássios entram. Então, isso aí, ó, entra sódio, sai sódio. Vai ocorrendo que, quando entra muito sódio, entra sódio demais, lá dentro fica positivo. Quando libera sódio para fora, lá fora fica positivo. Então, essa diferença de sódio entra, sódio sai, em grandes quantidades, gera uma eletricidade. Que eletricidade nada mais é do que fluxo de carga elétrica, fluxo de íons, certo? Então, olha aqui essa imagem. No receptor nicotínico, que é o estimulatório, né? Então, a acetilcolina se liga lá na proteína de canal, que se abre, e aí sódio entra, sódio entrou, ó, à direita, e potássio saiu. E, imediatamente, o que acontece? Outra proteína, que é aquela bomba de sódio e potássio, faz o contrário. Sódio sai, potássio entra. Então, fica, ora carga positiva num lugar, dentro da célula, quando o sódio entra, porque entra demais, lá dentro fica mais positivo. Depois, quando a bomba de sódio e potássio age e manda o sódio para fora, lá fora fica mais positivo, tá? Esses receptores são muito importantes, esses nicotínicos, ou seja, os estimulatórios, né? São muito importantes no sistema nervoso central, porque são eles que ativam o processo de memória, aprendizagem, sistema de recompensa, que vamos pensar no animalzinho, a gente também funciona da mesma maneira, né? A gente vai adestrar o cachorrinho, e aí ele vem, ele fez uma coisa certa, a gente dá lá o biscoitinho, e o cérebro dele fica todo feliz, né? Vem de novo, isso é chamado de sistema de recompensa, né? A gente também, né? Quando a gente ganha alguma coisa que é agradável e fica feliz, né? Esse sistema de recompensa tem a ver com acetilcolina também. Então, como eu falei, se a acetilcolina ela já exerceu a sua função, por que ela vai ficar naquele ambiente? Não pode ficar na sinapse, na fenda sináptica, né? Não pode. Então, tem que ser recaptado, certo? A Letícia é assim com comida, acho que todo mundo depende da comida, né? Estimula mesmo, né? Então, a acetilcolina, depois que exerceu a sua função, ela vai ser quebrada em fragmentos menores para ser recaptada pelo neurônio. Ela é quebrada pela acetilcolinesterase, em 2 partes, acetato e colina. E aí ela fica em fragmentos menores e ela é recaptada e reconstruída para ser usada depois, certo? Continuando. Essa acetilcolina no sistema periférico, ou seja, ao longo do corpo, como é que ela age? Então, na musculatura esquelética, que é essa voluntária, né, age de forma a estimular a contração. E aí existem medicamentos que a gente toma que agem, competem com a acetilcolina para que não haja contração, aqueles relaxantes musculares. Agora, você imagina o perigo, né, que a gente não pode tomar relaxante muscular demais, porque ele vai competir com a acetilcolina, se liga no receptor, e aí o músculo não vai se contrair, certo? Esses remédios a gente tem que tomar muito cuidado. No coração, não tem receptor estimulatório, tem receptor inibitório dos batimentos cardíacos, certo? E aí, receptor inibitório se chama muscarínico, certo? São receptores inibitórios, que inibem alguma coisa, no caso, inibe o batimento do coração, tá? Bom, no sistema nervoso central, eu falei já para vocês que a acetilcolina estimula a aprendizagem, a memória, estimula o sono REM, que é o sono mais profundo da gente, então é bom ter, né, acetilcolina. E quem tem mal de Alzheimer, ele tem algum problema relacionado com a acetilcolina. O que afeta no mal de Alzheimer? É a memória, não é? E a memória está relacionada com a acetilcolina, certo? Então, é um problema que pode estar relacionado com a perda de neurônios que produzem acetilcolina. Os neurônios que produzem acetilcolina nós chamamos de neurônios colinérgicos, certo? Pode estar relacionado também com a falta de
cálcio para dentro dos axônios. O cálcio não consegue entrar no axônio por algum motivo. Pode ser problema na proteína, né? Pode ser problema também no próprio cálcio, no teor de cálcio presente, na quantidade de cálcio presente, tá? E pode ser também problema na síntese da acetilcolina, na produção da acetilcolina. A enzima que produz esse neurotransmissor pode estar deficiente. Consequentemente, vai ter pouca acetilcolina. No caso do cálcio, o problema é o seguinte: você tem a construção da acetilcolina, mas não tem a liberação, porque lembra, quando o estímulo chega elétrico, a primeira coisa que acontece, os canais de cálcio se abrem para entrar cálcio, certo? Então, você tem, mas não libera, tá? E aí, já estão sendo desenvolvidos fármacos, né, para inibir a recaptação da acetilcolina, inibir a enzima que destrói, que quebra, que fragmenta a acetilcolina, né, de maneira que, se não vai haver, né, a quebra da acetilcolina para ela ser recaptada, ela permanece na fenda. E se ela permanece na fenda, a pessoa tem pouca acetilcolina e a pouca que tem permanece lá e aí dá uma melhorada um pouco, né, na memória da pessoa, tá? As chamadas monoaminas são neurotransmissores que são derivados de aminoácidos. Então, a gente tem a adrenalina, que também se chama epinefrina, a noradrenalina, que também se chama norepinefrina, a dopamina e a serotonina, certo? Então, aqui, ó, a adrenalina, a noradrenalina e a dopamina, todas elas são produzidas a partir de um aminoácido que é chamado de tirosina. O grupo delas é denominado de catecolaminas, porque elas são derivadas da tirosina. Tirosina é esse aminoácido aqui, a gente não produz ele, a gente tem que ingerir através da alimentação. Então, se a gente se alimenta bem e tem tirosina na alimentação, a gente vai produzir esses neurotransmissores, certo? A serotonina, ela é produzida a partir de um outro aminoácido, que é o triptofano, que é o do leite, do abacaxi, certo? E a gente não produz o triptofano. A gente precisa ingerir o triptofano para a gente produzir a serotonina a partir desse triptofano, tá? Essa serotonina, então, ela também tem um outro nome, ela é chamada de 5-hidroxitriptamina, mas aí fica muito complexo, aí deram o nome de serotonina, certo? Onde que a serotonina atua? Nessa região aqui, ó. Essa região é chamada de tronco encefálico, que é formada pelo mesencéfalo, ponte, bulbo, nessa região. O que a serotonina faz? Aquela sensação de felicidade, né, de saciedade, aquela sensação que é o contrário da tristeza profunda, é dado pela serotonina, tá? E se a gente vai ter muito ou pouca serotonina, depende da alimentação, a dieta rica em triptofano, porque a serotonina ela é produzida a partir do triptofano, certo? Então, o humor, né? Quando a gente está ansioso demais é porque tem pouca serotonina. Quando a gente não é ansiedade normal, porque vai ter uma prova, mas é aquela ansiedade incontrolável, é diferente. A ansiedade incontrolável, ela dá alguns tipos de situações desagradáveis, né? Mão sua, coração acelera, 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 a pessoa quase desmaia, tá? Ela que regula o apetite, então tem muita gente que tem distúrbios alimentares, que não consegue controlar a fome e come sem parar, né? E é por falta de serotonina, tá? A depressão, né? E algumas drogas, elas interferem na atuação da serotonina. A depressão, ela está associada com a ausência de serotonina na quantidade necessária, tá? Porque aí você não vai ter aquela sensação de felicidade, certo? E por isso que a pessoa que tem depressão, que é a tristeza profunda, ela não está sendo fresca, ela não tem uma molécula química. E às vezes ela não tem por culpa dela? Não, porque nem todo mundo tem acesso à alimentação com todo tipo de nutriente. Nem todo mundo tem dinheiro para comprar alimentos com todo tipo de nutriente. Ah, professora, mas tem rico que tem depressão? Tem, porque muitas vezes a pessoa tem dinheiro e também não sabe nem se alimentar direito,
certo? E aí, às vezes, isso ocorre tanto, que essa deficiência de triptofano, ela é constante e leva a uma queda de serotonina. Não tem triptofano, não tem serotonina, certo? Então, quem está doente, gente, com tristeza profunda, não tem que ter vergonha de procurar um psiquiatra. O médico correto é o psiquiatra. O tratamento correto é psiquiatra. O psicólogo serve para conversar, certo? Onde que tem triptofano, Giovana? No leite, certo? Na banana. Banana tem grande quantidade de triptofano, muita quantidade de triptofano, certo? Por isso que falam, comer 2 bananas por dia já ajuda, né? Abacaxi tem grande quantidade. Sertralina. Sertralina é medicamento? M. Sim. Sim, né? A maior parte dos medicamentos, eles atuam dessa maneira, de que maneira, né? De fazer com que aquela pouca serotonina que você tem naquele momento permaneçam na fenda sináptica, certo? Então, não deixa que ocorra a recaptação da serotonina. E aí, a serotonina pouca que você tem permanece na fenda. Enquanto isso, você tem que melhorar a dieta, porque também não adianta você ingerir um antidepressivo, manter pouca serotonina na fenda e não produzir nova serotonina. Isso, quem toma antidepressivo não tem muita serotonina, porque ele está tomando remédio justamente porque ele está com pouca serotonina, e ele está com pouca serotonina porque a dieta dele está pobre em triptofano, certo? A gente não pode deixar a dieta da gente ficar pobre em triptofano e não pode deixar a serotonina cair. Isso, mas aguenta os gases, Giovana. Tá? Isso, a biomassa da banana verde tem muito triptofano mesmo, certo? Continuando. A noradrenalina, norepinefrina, né? Ela é produzida em grande quantidade pela glândula adrenal, elas são produzidas pela glândula adrenal que ficam sobre os rins, a região mais central, que é chamada de medula, né? Atua tanto no sistema nervoso central quanto periférico, ou seja, nas outras partes do corpo, atua nas glândulas, no coração, no músculo liso, mas de formas diferentes, né? Se a gente lembrar, no coração existem receptores excitatórios de noradrenalina, aumenta a frequência cardíaca, dilata a pupila, né? Nos brônquios, relaxa a musculatura lisa dos brônquios. E a noradrenalina está relacionada com alerta, né? Então, a gente chama de estresse agudo, é o alerta, quando a gente fica alerta. Então, por exemplo, quando passa um carro com barulho estranho, uma moto com barulho estranho, e a gente fica alerta, houve um pico de adrenalina para te dar atenção, porque às vezes você tem que fazer alguma coisa para se proteger, né? Quando alguém aponta uma arma para você, o certo, o normal seria que tivesse o pico de noradrenalina, mas às vezes, né, ocorre o pico de acetilcolina, certo? Então, às vezes você foge, se você foge, se um bicho está atrás de você, uma vaca está atrás de você, você foge, foi a noradrenalina que subiu, te deu o alerta. Se a vaca está correndo atrás de você, você fica paralisado e faz cocô na roupa, quem subiu? Acetilcolina, certo? Ok? Já no estresse crônico, o que acontece? Você para de liberar, perdão, noradrenalina e libera o cortisol, certo? Então, o estresse crônico é diferente do agudo. O agudo é naquele momento. O crônico é diário. Nossa, uma situação ruim, diária, a coluna que está doendo e não para de doer e a gente não vai no médico. É estresse crônico. Aí o cortisol, que não era neurotransmissor, é hormônio, sobe, sistema de defesa passa a ficar deficiente, certo? Também atua na aprendizagem, na memória, tá? Outras características, o sono profundo precisa de acetilcolina, mas não precisa de noradrenalina. Se você tiver noradrenalina na hora do sono, você não dorme. Então, diminui na hora do sono, tá? E ele também está relacionado com a conversão de glicogênio em glicose. Glicogênio do fígado e do músculo converte em glicose para produzir ATP. Isso por quê? Na situação de alerta, né?
Então, situação de alerta, eu tenho que sair correndo? Se eu tenho que sair correndo, eu preciso de ATP. Então, vamos converter o glicogênio do fígado em glicose, glicogênio do músculo em glicose, para a gente obter energia, tá? Está relacionado também com o humor associado à serotonina, aprendizado e memória também. A dopamina, né? Dopamina é produzida por neurônios, chamados de dopaminérgicos, tá? Nessa região que é chamada de mesencéfalo, é onde que se produz a dopamina. A dopamina, gente, está relacionada com o controle da contração muscular. Controle de que maneira? A acetilcolina, ela manda informação para o músculo se contrair, o músculo esquelético. Aí ele se contrai, certo? Já essa contração, ela tem que ocorrer, não seria quando eu quisesse? Então, eu quero pegar na caneta agora. Se eu quero pegar na caneta agora, eu estou voluntariamente pegando a caneta agora. Quem permitiu a contração? Acetilcolina. Como eu estou pegando? A delicadeza é a dopamina. Eu tenho que ficar segurando essa caneta o tempo inteiro? Não, então soltei a caneta. Beleza, a dopamina já atuou. Agora, se eu ficar tremendo descontroladamente, algum problema está acontecendo com a dopamina, certo? É o mal de Parkinson, certo? Então, aqui, ó, a dopamina também fica em vesículas, é um neurotransmissor que fica em vesículas, que é liberado e que se liga no seu receptor, na membrana da célula pós-sináptica, estimulando essa célula. Então, no mal de Parkinson, ou doença de Parkinson, certo? Ocorre uma degeneração dos neurônios que produzem dopamina. Então, a pessoa não produz dopamina. Se ela não produz dopamina, ela não vai ter controle da contração. E aí, a gente sabe que tem músculo em vários lugares do corpo, então não controla a musculatura esquelética, não controla a fala, certo? Porque tem pouca dopamina, porque os neurônios dela estão se degenerando. E aí, neste caso, o tratamento é utilizar mesmo dopamina, tá? E quanto mais cedo a pessoa detectar que está com mal de Parkinson, melhor. Se a pessoa perceber que está começando a tremer sem controle, e está tendo uma certa constância, já tem que procurar um médico, que nesse caso aqui é neurologista, tá? Bom, a dopamina, então, é produzida aqui no mesencéfalo, e ela é um composto químico, bioquímico, pode ser conduzida para essa região aqui da frente da testa, que é chamada de córtex pré-frontal. E aí, nessa região do córtex pré-frontal, né, a dopamina, ela está relacionada com o comportamento, com a via de recompensa emocional. Como assim com comportamento? Né? Existem pessoas que sofrem uma lesão aqui nessa região, e aí elas modificam totalmente o comportamento delas. Antes elas eram pessoas assim, calmas, e aí elas passam a se tornar pessoas nervosas, ou vice-versa. Porque aqui nessa região é a região do comportamento. Se tem uma lesão nessa região, ela vai se alterar. Outra característica interessante, quando a pessoa consome droga mesmo, certo? Cocaína, por exemplo, e outros, né? Esses compostos, eles agem nessa região. E aí ficam estimulando essa região do córtex pré-frontal. E aí, quando a pessoa deixa de usar um dia, essa região é ativada, percebe que está faltando algo que antes estava dando um prazer imenso. Então, a pessoa vai atrás de novo daquilo. E aí, antes, aquela busca pela droga era, tipo, de semana em semana, passa a ser de dia em dia. Até o momento em que é necessário muito mais droga para satisfazer a região do córtex pré-frontal, né? E aí a pessoa vai atrás da droga todos os dias, e depois várias vezes ao dia. E aí ocorre um descontrole comportamental também, porque as pessoas passam a não ter noção do que pode ou não ser feito. E elas começam a fazer qualquer coisa para conseguir aquilo que vai estimular o córtex pré-frontal. Então, aí é um momento que rouba, mata, rouba coisas da própria residência, né, para poder vender, para comprar aquilo que vai estimular aquela região, certo? Então,
o uso dessas substâncias, ele é um uso que é perigoso, porque muita gente já no primeiro uso já vicia, né? Já hiperestimula essa região do córtex pré-frontal, de maneira que essa estimulação, ela vai, é incontrolável, ela vai ter que estimular sempre, 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 e vai buscar cada vez em intervalos menores, e isso é o que leva a maior parte das tragédias familiares, né? Principalmente o álcool, que talvez as pessoas pensam que é uma droga que ela não afeta, mas é uma das que mais afeta, né? No caso da cocaína, o problema da cocaína, né? Cocaína vicia imediatamente. O problema dela é porque ela atua impedindo com que três neurotransmissores retornem para o neurônio original, impedindo a recaptação de três neurotransmissores: dopamina, noradrenalina e serotonina. Então, uma triplação. Esses três neurotransmissores vão permanecer na fenda, hiperestimulando as células lá. E que células? As células nervosas da região do córtex pré-frontal. Então, por isso que ocorre, né, o vício. É uma hiperestimulação que leva à depressão, à dependência, problemas cardíacos, renais, à morte, né, porque tem gente que mal utiliza e já tem overdose, certo? Dúvida, gente? Eliane, deixa eu te perguntar. Então, se a pessoa fuma cigarro, a nicotina ela libera neurotransmissor que pode liberar a dopamina? A nicotina ela age de duas maneiras, tanto impedindo a recaptação da acetilcolina quanto da dopamina. Então dá aquela sensação de, né, ter que consumir novamente. Quando você tem essa sensação que tem que consumir novamente, é porque está agindo a nível de dopamina, mantendo a dopamina na fenda, não deixando que a dopamina seja recaptada. Por isso que ocorre o vício, por isso que é difícil de desfazer do vício, né? Às vezes a gente pensa assim, nossa, basta a pessoa querer. Só que não é assim. A pessoa tem que querer, mas ela tem que fazer um tratamento. E esse tratamento é bioquímico, tem que substituir essa droga gradativamente por um remédio, né, por remédios que vão, então, assim, agir de forma gradativa para a pessoa não tirar de uma vez. Porque se você tira de uma vez aquela droga, sem ter um medicamento e acompanhamento de um psiquiatra, porque o psiquiatra vai dar o remédio para não deixar que ocorra o que a gente chama de depressão profunda. Se retira a droga de uma vez, sem ter um medicamento, né, controlador, vai ocorrer depressão profunda e tem muita gente que suicida. É um tratamento que não é fácil. Por isso que a melhor coisa é não entrar infelizmente, nesse vício, né? O cigarro, ele não causa tantos problemas a nível de comportamento, né? O cigarro causa mais problema para o usuário, a nível de célula pulmonar. Mas a cocaína, o álcool, que é de fácil acesso, né? Uma droga de fácil acesso, causam problemas gravíssimos, gravíssimos mesmo. Dúvida, gente? Não? Então, eu vou interromper a gravação.